Os nossos dias, eles são cercados de escolhas. Nós acordamos, nós somos obrigados a tomar decisões, a ter escolhas a fazer. Acordamos, olhamos para o relógio e vemos, estamos atrasados ou não. Eu tomo o meu café ou vou tomar banho ou saio do jeito que eu estou? Lavo o rosto, escovo o dente. Tem gente que tem que fazer esse tipo de escolha, acorda todo dia atrasado e tem que fazer essa escolha, se eu escovo o dente ou não. Olha o nível que chega o atraso. Mas são escolhas, são decisões que temos que tomar. Então eu queria começar esta noite dando a opção de escolha a vocês. Então, antes de entrar na palavra, ainda na introdução, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de João. Deus nos oferece escolhas. Nós temos muitas opções a escolher. João, capítulo 14. Um versículo que deveria ser do conhecimento de todos, mas os frutos muitas vezes mostram a falta de compreensão, a falta de entendimento. Então nessa noite eu queria que você abrisse João 14, versículo 6. É um versículo novo. João 14, 6. João 14, versículo 6. Deus, através do seu Filho amado Jesus, nos traz opções de escolhas. Você quer um caminho? Eu te dou um caminho. Você quer caminhar em verdade? Você quer ser a verdade? Eu te dou uma opção. Você quer vida? Eu tenho vida, e ainda tenho com abundância. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui, conforme a consulta aos universitários, aqui possui um artigo definido, é isso. Eu sou o. Repita comigo, o. Maravilha. Aula de português, substituto lá no Iavé, que eu estou pronto, hein? Eu sou a verdade. Repita comigo, a. E ele continua. Olha só, você que diz que caminhar com Cristo é não ter escolhas. Ele dá um monte, ele dá 3, e essas 3 resumem a nossa vida. E a vida, repita comigo, a. Ou seja, não é uma opção. Não existem outras alternativas. Não existem outros caminhos. Não existem outras opções para a verdade. A verdade, ela é única. Passou disso, é o que a Bíblia diz: seja o teu sim, sim, o teu não, não. Passou disso, é procedência maligna. Ou seja, a verdade. E também ele diz: eu tenho vida. Quer vida? Eu tenho a vida. Eu tenho a opção que você precisa. É o 3 em 1 do nosso Senhor. Caminho é direção. Verdade, além de caráter, além de opção de vida, é opção de caminhar. E vida. Jesus diz: ninguém tem acesso ao Pai, ninguém consegue ir até o Pai se eu não o conduzir, se eu não o convocar. Eu preciso convocar você para uma visita celestial. Você quer ter acesso ao Pai? Você precisa tomar a carona com Jesus. Você precisa pegar a carona com Ele. Caso contrário, você não tem como acessar a Ele. 3 opções
de escolha em uma única pessoa: Jesus. Isso ele estava falando quando ele estava preparando os seus discípulos para o tempo que ele iria. E ele responde aqui no versículo 6 a um questionamento do discípulo Tomé, aquele discípulo que tinha dificuldade em ter fé. E ele questiona no versículo 5: para qual caminho nós iremos? Esses primeiros versículos, agora chegando no 5º, se você for analisar, ele caracteriza a caminhada do cristão. O cristão, quando ele entra na presença do Senhor, quando ele aceita ao Senhor como seu Senhor e Salvador, ele entra como se fosse numa roda gigante. Quem já entrou numa roda gigante? Aquele negócio que tem num parque de diversões. Você entra lá na parte baixa, vai subindo e dá volta. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. E o cristão, ele é assim também. Uma hora ele está ardendo de paixão, uma hora ele está ardendo de amor, outra hora ele está lá embaixo falando: eu não sei se é isso que Deus quer para a minha vida. Eu não sei se eu tenho que fazer tanta renúncia na minha vida. Eu não sei se é isso que Ele quer. É como Tomé, após 3 anos e meio caminhando com Jesus, vendo milagres atrás de milagres, vendo maravilhas, vendo o poder de Deus manifesto através da vida de um homem, do nome de um homem que é Jesus. Depois de tudo o que ele viu, o que ele era coparticipante dos milagres de Jesus, ele ainda diz: por onde eu vou? Qual caminho eu acesso? De repente você está se identificando aí. Você caminha com Deus, caminha com Ele, e chega no momento onde a tua roda gigante, o teu ciclo, chega na parte baixa, que você começa a entrar numa queda. Você começa a questionar a Deus: por quê? Por que Ele me escolheu? Eu sou escolhido do Senhor, por que eu? Por quê? Porque o João, um rapaz tímido, por que ele tocar o teclado? Por quê? Por que ele? Por quê? Você já se perguntou, João, por que eu? Parabéns, você também entrou na roda gigante. Por que, profeta? Você não poderia ser adorador através das danças? Você não poderia ser um atalaia? Por quê? Deus te chamou para isso. Então nessa noite eu queria trazer uma mensagem cujo tema é 13, entendam bem o número, 13 homens e um poder. Convido você a abrir a tua Bíblia em Atos capítulo 4. Não é aquele filme 13 homens e um segredo, é 13 homens e um poder. Que poder é esse? Atos capítulo 4, versículo 12. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? E é isso que nos fortalece. Atos 4, versículo 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, ou iletrados, na tua versão, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Põe a mão sobre a tua Bíblia. Vamos orar novamente ao nosso amado Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de juntos como igreja, Pai, sermos alimentados pela Tua Palavra. Por isso, acampa os Teus anjos aqui, Senhor, ó Pai, quantos necessários forem,
anjos ministradores, anjos adoradores, que a tua presença permaneça aqui nesse lugar, ó Pai. Como sentimos desde o início, como estamos sentindo agora, Pai, a atmosfera de adoração diferente, permaneça aqui entre nós, Senhor. Eu me reduzo, Deus, a nada para que o Senhor cresça nessa noite, para que o Senhor use o teu instrumento nesta noite. Queremos, ó Deus, que o nosso coração possa receber a tua semente, Pai. A tua palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso nós queremos nesta noite, Pai, que o nosso coração esteja cheio da tua palavra, cheio do teu amor, cheio da tua compaixão. Nós queremos, ó Deus, falar dessas maravilhas. Por isso, em nome de Jesus, nós entregamos, ó Deus, esse momento em tuas mãos, crendo que o Senhor está aqui e o Senhor guarda esta casa, guarda cada um que aqui está, e que possamos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, sair daqui pessoas melhores, pelo poder que há no teu evangelho, para honra e glória do Senhor. É assim que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E em nenhum outro há salvação, eles começam a declarar aqui nesse texto. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Ele está falando acerca daquele sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito do Senhor, que pela cruz Ele nos transformou, pela cruz Ele nos convocou, pela cruz Ele nos chamou. Nós temos até um louvor que nós cantamos, né? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E assim então, eles compreendendo isso, eles vêm com autoridade, eles compreenderam que eles foram chamados por esse sacrifício. Eles foram convocados por isso. Então eu tenho a obrigação, Pedro pensando, eu preciso levar isso adiante. O mestre já está junto ao Pai, o mestre já está à direita de Deus Pai, o mestre já está na posição dele, onde a próxima saída para voltar à terra, não que ele está em todos os lugares, entenda o que eu estou dizendo, mas a posição que ele está é intercedendo por sua igreja. Ele está em todos os lugares, mas ele já está à espera de que a igreja se limpe, de que a igreja seja curada, de que a igreja fique com as suas vestes limpas. É como o poder que qual que é aquele animal mesmo que anda em meio ao lamaçal? A garça, né? É garça. É como a garça com as suas vestes brancas, andando em meio à sujeira, mas nada a contamina. Deus quer, por intermédio da nossa fé no nosso Senhor, de que a igreja possa caminhar no mundo em que vivemos sem se contaminar. E quando todos possam ouvir acerca desse nome que está sobre todo nome, então Ele vem para resgatar a sua noiva. Então é nele que nós encontramos a salvação. Amém? Então entenda que essas palavras aqui que os apóstolos declaravam, por onde quer que eles fossem, era uma maravilha naqueles tempos. Era uma maravilha tão grandiosa que não poderia deixar de causar uma oposição ao inimigo das nossas almas, ao inimigo de Deus. Não poderia deixar de causar uma fúria. E assim foi por intermédio dos sacerdotes que naquele tempo haviam. Eles não poderiam declarar que os apóstolos estavam certos. Eles não poderiam declarar que os discípulos do Senhor estavam certos naquilo que eles pregavam, porque se eles confirmassem tudo aquilo que estava sendo falado, se eles declarassem que acreditavam em tudo, eles estariam atestando o seu erro diante da crucificação de Jesus.
Eles estariam declarando: nós erramos ao condenar aquele que então era chamado de criminoso. E ele usa ali instrumentos, aqui, se você for ler esse capítulo 4 de Atos, você vê, tem Anás, tem Caifás, tem os sacerdotes, anciãos, os escribas, aqueles que foram responsáveis pela condenação do Senhor. Nós vemos que eles estavam ali atrás dos discípulos. Não poderiam tratá-los com gentileza, porque senão eles estavam assinando o seu atestado de incompetência. Não poderiam ali mostrar que eles tinham culpa por haver condenado o mestre daqueles discípulos. O orgulho impede isso. Eles não poderiam então voltar. E aí eles perseveraram em manter o ódio aceso, o ódio contra o nome de Jesus. Eles permaneceram firmes com isso, e ele mesmo ali, ele se tornou então uma pedra, né? Nós vemos que de excelência para alguns, quando diz que ele era a pedra angular, eleita e preciosa, mas para os descrentes ele era conhecida como a pedra de tropeço e rocha de escândalo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 diz: e chegando-vos, abre lá por favor. Mas lembrando, o nosso texto principal dessa noite, Atos, capítulo 4, versículo 12. Não, Atos 4, 12 ao 14, está certo. 1 Pedro 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Amém? Para aqueles que creem, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. E naquela época era considerado como um instrumento para a medição. A pedra angular era um instrumento ali para ajudar nas construções. Trazendo para o nosso dia atual, Jesus, ele é o centro das nossas decisões. Ele é a pedra angular, é ele que traz a opção de medição. Tudo aquilo que a tua vida precisa passar por alguma escolha, ele precisa ser a pedra angular. Ele precisa ser aquele que traz a medição. Qual o caminho que eu vou tomar? Jesus, para onde? Jesus. Qual escolha que eu tenho? Eu vou caminhar em verdade ou eu vou caminhar em mentira? Jesus. Mas eu vou permanecer como um galho seco? Eu vou permanecer com sequidão na minha vida? Ou eu vou permanecer vivo? Jesus, ele é a pedra angular. Amém? Eles estavam ali naquele momento citando algo que está no Salmo 118, que diz no versículo 19 ao 22: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Você está vendo? Você quer uma escolha? Jesus, ele é a porta. Nós precisamos passar todas as nossas escolhas por ele. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizestes a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Amém? Então essa certeza que os discípulos tinham, e eles estavam anunciando, pregando ali para todos, depois do Pentecostes, o poder de Deus manifesto na terra. Então os sacerdotes se levantam: nós precisamos parar esses homens.
eles estão causando conversão. As pessoas já não mais estão rendidas diante do conhecimento, diante daquilo que os sacerdotes ali apresentavam, diante daquilo que era imposto. O povo tinha uma opção de escolha e o povo estava escolhendo por Cristo Jesus, o único que pode nos dar salvação. Amém? E ali os sacerdotes então começam a fazer como que um tribunal. Eles pegam Pedro, eles pegam João e eles olham para os dois e olham para os outros discípulos e dizem: espera aí, quem são esses? Quem são esses? E eles começam com uma avaliação dizendo: eles são iletrados. Ou seja, eles são analfabetos. Eles não, praticamente eles não têm conhecimento nenhum. Eles não são nenhum doutor. Eles não são conhecedores. Quem são eles? Ainda eles são indoutos. Eles são ignorantes no assunto que se está tratando. Mas como tantas pessoas podem seguir a esses homens? Mas para entender um pouquinho melhor, eu quero dar uma breve recapitulada, um pano de fundo, dizendo acerca do que está no início do capítulo 4 de Atos. Se você se lembrou, você deixou ali guardado. Amém? Pedro e João na prisão. Jesus já tinha subido aos céus e seus discípulos ali eram resultado do seu trabalho, a alegria do seu trabalho. Para você entender, Isaías 53:11, o profeta Isaías já profetizava esse tempo anos antes, já estava declarando aquilo que os discípulos estavam vivendo. Isaías 53 versículo 11 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, o trabalho após a sua morte e ressurreição era algo de muita satisfação para o Senhor Jesus, porque milhares de vidas estavam sendo salvas pelo poder da ressurreição que estava sendo anunciado por esses discípulos. Eles estavam fazendo com que o Senhor se alegrasse ainda mais. Ele estava ali alegre pelas milhares de vidas que estavam se rendendo diante do seu poder e da sua redenção. Como isso era poderoso. Só que entenda um pouco da revolta dos sacerdotes. O dom da palavra havia sido dado a eles. Eles eram conhecedores, eles tinham estudo, eram eles. Só que não eram eles que estavam falando no templo, e sim os apóstolos, os discípulos de Jesus. Como pode uma coisa dessa? Imaginem só o sentimento que estava passando diante daqueles homens que tinham muito conhecimento, mas não tinham autoridade. E quem estava lá, agindo com poder, eram os discípulos. Os apóstolos estavam ali servindo, anunciando a verdade, pessoas se convertendo. Isso doía para os sacerdotes. Dói aquele que tem poder, mas não tem autoridade, e vê outro triunfando no nome de Jesus em autoridade. Dói aquele que tem a vocação, mas não tem unção, porque não tem relacionamento com o Senhor. Dói também aquele que tem o dom, mas não tem comunhão com seu Senhor, com seu Mestre. Dói, os sacerdotes sentiam a dor. Dói para aqueles que possuem posição, daqueles que têm posição, mas não têm a revelação do Senhor. Isso dói. Por isso os sacerdotes estavam tão envenenados acerca desses discípulos. Dói para aqueles que têm a liderança, mas não são amados. Os sacerdotes estavam com dor diante daquilo que eles estavam vendo. Dói para aqueles que têm o templo, mas não possuem a arca do Senhor. Dói. Aquilo doía, era muita dor para os sacerdotes. Dói para aqueles que possuem o altar, mas não têm a ressurreição. Realmente dói. Por isso é compreensível a atitude desses sacerdotes. Não que estivesse certo, mas diante da cena que eles estavam vendo, milhares de pessoas se convertendo,
Eles precisavam agir de alguma forma. Mas como prender pessoas inocentes? Como prender pessoas inocentes e não acreditarem de que o Senhor vai intervir, de que o Senhor vai agir? Como fazer algo? Prendê-los indignava eles ainda mais. Os discípulos não paravam porque estavam presos, eles recebiam do céu mais intrepidez, mais ousadia. Entenda aonde é que a palavra quer nos levar nessa noite. Nada pode nos deter como servos do Senhor. Nada pode nos paralisar. Isso não quer dizer que eu posso todas as coisas. Eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos que compreender o contexto todo. Eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por aflições, eu posso passar por fome, como eu posso passar por fartura também. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me dá ousadia, que me dá intrepidez. Amém? Os discípulos estavam tranquilos, ainda que presos. Eles sabiam: o meu Senhor fez a minha sepultura, então eu não temo mais a morte. A partir do momento que os discípulos compreenderam o poder da ressurreição, a morte já não traz mais medo. A Bíblia diz que a morte é lucro. Eles estavam nem aí para aquilo que estava sendo passado, o terror que tentavam implantar diante dos discípulos. Eles não queriam saber, eles queriam apenas pregar o poder de Deus. E aquele momento na prisão era um momento onde eles tinham a oportunidade de pregar para aqueles que estavam presos. Para os carcereiros, eles pregavam para aquele que passasse diante deles. Nada paralisava aqueles homens. E sabe o que uma noite na prisão significou? Uma noite na prisão simplesmente fez com que o povo se multiplicasse. Fez com que 5.000 pessoas, como a Bíblia diz ali, continue lendo depois essa passagem em Atos 4, 5.000 pessoas se renderam diante do Salvador, diante do Mestre. Então nada parou, nada revoltou aos discípulos. Eles criam no poder do Evangelho, e isso já bastava a eles. Eles passavam isso adiante. Isso era motivo para lançar a palavra do Senhor. Eu estou preso, mas eu não estou calado. Eu estou preso, mas eu não estou com mordaças na minha boca. Eu anuncio a verdade. Nada pode me deter. Não é porque eu estou passando por dificuldades financeiras que eu não posso falar acerca do Deus provedor, do Deus que tem todo o poder sobre a terra. Eu tenho que pregar somente o que eu estou vivendo no momento. Não, eu prego aquilo que eu creio, que eu vivo, e que também pela fé eu sei que um dia eu vou viver. Então pela fé, se a palavra de Deus me garante que eu vou viver, eu já vivo ela. Eu já creio. Não sei o dia que eu vou pisar nessa terra que Ele me prometeu, mas pela fé, eu já caminho em direção a essa terra. Não sei qual é o caminho na verdade é Jesus. Eu não sei para onde é que eu tenho que ir, que eu irei alcançar essa terra prometida. Mas se eu estiver com Jesus, eu estou no caminho verdadeiro. Se eu estiver com Jesus, caminhando com Ele, tendo relacionamento com Ele, eu sei que o caminho que eu estiver com Ele vai me levar para a vida eterna, e eu vou alcançar então a terra prometida que Ele preparou para mim. Amém? Celebre o nome dEle, exalte a Ele, porque Ele vive e reina para todos sempre. A cúpula estava lá reunida. Para quem? Em nome de quem? Como é que vocês estão realizando esse trabalho? Eu não acredito nisso. Eu não posso acreditar nisso. Como isso pode acontecer? Eles estavam lá reunidos tentando encontrar argumentos. A gente precisa prender esses homens e deixar eles ali presos. Em nome de quem eles estavam fazendo esse trabalho? E ao ser questionado, esse texto que nós lemos hoje em Atos 4, nós vemos um homem, só que diferente daquele que tremeu diante de uma serviçal, aquele que tremeu diante de soldados, aquele que tremeu diante de pessoas e negou a Cristo. Agora aparece um homem transformado, um homem carregando uma outra espada, o homem carregando a espada do Espírito, e esse era Pedro. Com ousadia ele declara: em nome de quem nós estamos fazendo? Foi o Nazareno que pediu.
Em nome de quem que nós estamos fazendo? Em nome daquele que foi crucificado. Em nome de quem nós estamos fazendo? Em nome daquele que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E Pedro era tomado por uma ousadia. Pedro era tomado por um fogo do Espírito que nada parava ele. Ele estava ali a cada vez mais, perguntava quem era que ordenou isso, quem é que está autorizando isso. Ele vinha com poder ali, declarando, é aquele que tirou eles estavam aqui diante depois de um milagre. O homem coxo voltou a andar. Ele estava ali diante do templo do templo lá da Formosa, e ali nós vemos então os discípulos declarando: quem nos autorizou a fazer tudo isso foi aquele que retirou aquele homem doente que vocês passavam por cima, vocês não olhavam para ele, vocês não oravam por ele, vocês não ajudavam aquele homem. Então quem nos autoriza a trabalhar foi aquele que retirou o homem da Porta Formosa e o trouxe aqui curado, restaurado para a glória de Deus Pai. Foi esse que nos autorizou, amém? Foi esse que veio com poder e glória e majestade, entregando as ferramentas divinas dos céus. Assim na terra como nos céus, o poder de Deus é manifesto, em nome de Jesus. E os sacerdotes não poderiam crer no que estava acontecendo. Não é possível. Aqueles que não tinham conhecimento nenhum, a Bíblia diz iletrados, indoutos, fazendo mais para mudar o mundo do que todos ali em Jerusalém. Como é que pode? Como é que pode esse bando aí de sem conhecimento? 13 homens que mudaram o mundo. 13 homens que mudaram a realidade daquele povo. 13 homens que até o dia de hoje nós vemos as atitudes de lealdade que fizeram com que hoje eu e você tivéssemos a compreensão de que nós também podemos fazer. 13 homens. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Pena que o horário está avançado e não vai dar. Tá bom, já que tem essa comoção geral, eu vou falar. O primeiro desses homens era André. André, o apóstolo acolhedor. Eu queria que você saísse dessa noite compreendendo. Não interessa as suas dificuldades, não interessa as suas limitações. Jesus, Ele quer te usar. Amém? Não interessa. André, então, o apóstolo acolhedor, aquele que utilizou tudo que tinha em mãos, era aquele que acolhia com o seu amor, com as suas atitudes, com as suas limitações. Ele não tinha preocupação. Ainda assim, pelas suas limitações, por Cristo saber aonde é que André poderia chegar, saber que André representava um homem leal, ele foi convocado. O segundo homem é Filipe, conhecido como o apóstolo prático. É aquele que, questionado por Natanael, ele vem em uma sabedoria, em uma praticidade não antes conhecida. Ao ser questionado: poderá vir algo bom de Nazaré? Ele foi prático e disse: vem ver, confira com os teus próprios olhos. E ele era um apóstolo que levava as pessoas de maneira prática para o seu mestre. Quer conhecer o poder? Quer conhecer o que está nas mãos desse homem? Venha e vê. Venha e veja. Um homem prático. Nós vemos também um terceiro homem, Natanael, chamado como o apóstolo sonhador. Um homem que tinha sonhos, vivia com a cabeça nas nuvens. Tem gente aqui na igreja que vive com a cabeça nas nuvens que eu? Ainda assim, Jesus falou: eu quero ele. Mas Jesus, Natanael na linguagem contemporânea, é xarope. Não dá, ele sonha demais. Mas era por intermédio desses sonhos
que eu sei que um homem sonhador, ao ser desafiado, esse homem sonhador, ele vai lá na frente trazer muitos frutos. Esse homem sonhador não pode ser paralisado. Portanto, você aí, não limite os seus sonhos. Não limite os seus sonhos. Não creia que os teus sonhos são muito grandes para o seu Deus. Entenda que Deus, Ele está em busca de sonhadores. Existe um quarto homem, chamado Mateus. Mateus é o apóstolo que foi resgatado. Foi um apóstolo que trabalhava com recursos financeiros. Era um apóstolo que tinha muito acesso a quantias. Conhecido como apóstolo que foi resgatado, porque ele foi resgatado dos seus pecados. Ele foi salvo dos seus pecados. Ele tinha uma vida vazia. A vida dele era vazia, uma vida de muita ganância, tudo era por interesse. Maravilha, eu tenho uma qualidade aí, musical, eu vou oferecer uma aula, que tal? 500 por mês, João, tá bom, hein, JM, 500 por mês tá, eu quero comprar meu carro, se eu pego ali, fazendo uma conta aqui, eu consigo rápido. Você é o do mergulhando na palavra? Você dá aula particular? Você poderia dar aula particular, que tal 250 aula particular da palavra de Deus? Ganancioso, ele não faz isso, em nome de Jesus, tá? Mas Mateus era alguém assim, que ele tinha ganância em tudo, e por isso ele foi resgatado. Um homem muito ligado ao dinheiro. Graças a Deus que aqui a gente não tem pessoas assim, mas ele era um homem muito ligado ao dinheiro. Ele foi resgatado, ele foi liberto de uma mente calejada, uma mente obstinada. E Jesus, entenda que Jesus chamou a esse trapaceiro, vamos chamar assim, para ser o seu discípulo. Vem caminhar comigo. Mas eu sou ganancioso demais, eu sou trapaceiro, eu tenho sérios problemas no meu caráter. Você está disposto a mudar? Jesus te quer no time dele. Jesus quer você no time dele. Foi assim com o apóstolo Mateus. Quinto homem, nós vemos Simão, o apóstolo zeloso. Haviam dois Simão. Um era Pedro, o pescador de homens, aquele que você já conhece, que eu comecei citando aqui em Atos 4, e o outro era o Zelote. Um era impulsivo demais, o outro tinha um lado escondido, um lado ele era alguém extremamente, enquanto um era impulsivo demais, o outro era devagar demais. Simão o Zelote, ligado aos zelotes, um grupo ali ligados a um partido político, que queriam então a retirada ali do seu povo. Eles não queriam ali ver ali Israel ligado a Roma, preso a Roma. Então eles eram um grupo muito forte, um grupo político muito forte, um grupo de conceitos, de teorias muito forte, e queriam uma libertação imediata. Tinha um lado meio obscuro, então era arriscado chamar um homem desse, ainda que Simão Zelote tenha se desligado do grupo um pouco antes de ser chamado. Era arriscado você chamar. Nos dias de hoje é como aqueles praticantes ali dos movimentos que nós temos por aí. Não vamos dar nome, senão, se tiver advogado aqui, eu posso ser processado, João, cuidado. Mas movimentos intensos que buscam empurrar teorias, buscam empurrar rebeliões em meio ao povo. Era muito arriscado chamar aquele homem. Imagina um homem de um grupo rebelde, que não tinha um líder. Até de repente você pode já logo imaginar
Simão carecia de um líder, então por isso ele pode ter se aproximado de Jesus para segui-lo. Apesar dos defeitos que esse homem carregava, como o próprio nome diz, como o próprio apelido diz, ele era um homem zeloso. Ele era um homem zeloso, e era uma qualidade que Jesus se impressionava em Simão. Ele tinha um amor dentro dele que o consumia, e isso era muito bom. E por ele ser esse homem zeloso, Jesus queria um homem zeloso no meio do seu grupo, porque ele saberia que haveria alguém que espalharia zelo pela obra de Deus. Se você é alguém zeloso, Jesus te quer no time. Jesus quer você para mostrar o poder do Evangelho sobre a sua vida e através da sua vida. Como Simão Zelote, um homem entusiasmado, um homem ali que facilmente seria usado por Jesus, mesmo Jesus sabendo, mas ele tinha uma certeza. Mateus 10, versículo 38 diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E Simão Zelote era um homem que era impulsionado, era um homem que carregava a sua cruz, era um homem que compreendia que a sua cruz o impulsionava a estar perto do Mestre. Portanto, o Senhor diz para você nessa noite: leve a sua cruz, carregue a sua cruz. No caminho o Senhor jamais vai te deixar sozinho, porque Ele está com você e Ele te quer no time. Amém? Nós temos o sexto homem, Tiago, o apóstolo desconhecido. O apóstolo desconhecido, Tiago, ou ainda tem algumas versões que chamam ele de Tiago o menor. A Bíblia descreve esse Tiago, não traz muitas características dele, mas o que mais traz é o nome do seu pai. Um apóstolo desconhecido. Quem é? Quem é? Quem é Tiago? Não sei, ele é filho daquele cara lá. É isso que a gente sabe. Alfeu é o que conhece. Só que ele tem uma característica que todo soldado no reino tem que ter. Todo soldado no reino tem que ser desconhecido. Todo soldado no reino não pode se importar com o seu reconhecimento. Todo soldado no reino tem que compreender que, ainda que sejamos desconhecidos para este mundo, nós não somos desconhecidos para o nosso Senhor e para o nosso Pai, que está nos céus. Amém? Nós não somos desconhecidos para Deus. Se você está aí achando que quem sou eu? Ó, pobre de mim. Ele te quer no time. Amém? O sétimo homem é Judas, o apóstolo perseverante. Em Mateus, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, ele é chamado de Tadeu. Um Judas traiu a Jesus, abandonou o grupo. O outro, o Tadeu, foi fiel, foi perseverante, permaneceu no grupo, não abandonou o grupo, continuou ali com eles, permaneceu constante. Judas, o apóstolo perseverante, você não está vendo nada acontecendo na tua vida, mas está perseverando, crendo que uma hora Deus vai se revelar, Deus vai revelar os propósitos dele. O Senhor quer você no time. Amém? Sétimo homem, Judas, o apóstolo traidor. Será que Deus é misericordioso? Será que Ele perdoa? Se Ele é soberano, se Ele sabe de todas as coisas, por que é que Ele deixou alguém que Ele já sabia que iria o trair participar do Dream Team apostólico? Como pode uma coisa dessa? Deus, você não conhece o meu passado. Eu neguei ao seu nome. As minhas atitudes negavam ao teu nome. Minhas atitudes rasgavam a verdade da palavra de Deus. O que eu posso fazer? Será que Deus pode confiar em mim?
Jesus permitiu que houvesse um traidor entre eles para que o povo compreendesse o poder do perdão. Judas acabou tomando uma decisão. Judas acabou se matando. Mas na soberania do nosso Senhor, se houvesse um arrependimento, ele seria perdoado. Ele continuaria no meio do povo. Jesus queria trabalhar os seus outros discípulos para que eles compreendessem. Haveria um momento onde Judas já não estaria mais entre eles, mas ainda assim Jesus tiraria daquele caso lições proveitosas para que aquele povo pudesse ser transformado. Por isso, se você teve um passado aí meio lista negra do Senhor, se você teve um passado onde você negou ao Senhor através de atitudes, de palavras, se você quer mudar, Jesus quer você no time. Amém? Nós temos um nono homem, Pedro, o apóstolo magnífico, vamos chamar assim, um homem de muitas qualidades, um homem pescador de homens, um homem que havia deixado a sua profissão, que era de pescador, para ser então pescador de homens. Se tinha que haver um líder, lá estava Pedro. Ele tomava a frente, ele era impulsivo. Se tinha que subir uma alta montanha, ele era o primeiro a subir e a escalar. Se tinha que entrar por uma caverna, ele era o primeiro a entrar para verificar se tudo dava certo. No entanto, ele era um homem impulsivo. Ele é um homem que negou a Cristo também. Por que Judas recebe sempre o rótulo de traidor e Pedro não? Como pode uma coisa dessa? Caminhou com Cristo durante tanto tempo, e na hora que precisava reconhecer o nome do Senhor através da sua palavra, da sua atitude, disse: não conheço a Ele. Melhor de tudo, Jesus conhece o teu coração, amém? Ele sabe o que está no seu coração. Pedro tinha uma característica que era a humildade. Por intermédio da humildade, nós vemos que Pedro alcançou o favor do mestre. Pedro então se tornou grande por intermédio da sua humildade, e a sua humildade o fez ser o homem que agora em Atos 4, nós vemos que ele é tomado de um poder do alto, onde nada o impedia, nada o paralisava. Você errou, mas se arrependeu, deseja voltar aonde caiu, para começar uma nova história. Jesus quer você no time. Jesus conta com você. O 10º homem, nós vemos que era Tiago, o apóstolo ambicioso. Era um apóstolo que tinha muitas ambições. Ele foi o primeiro apóstolo a dar a sua vida pela fé, porque ele queria logo mostrar ali o seu serviço. Ele queria realizar a sua ambição. Ele foi rápido demais ao pote. Ele foi ambicioso. Marcos capítulo 4, versículo 19 diz: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Você tem sido ambicioso, mas de repente a tua ambição não é por poder, mas desejar mostrar algo antes do tempo. Tome cuidado, a palavra pode se tornar infrutífera na tua vida. Mas ainda assim, se você estiver aberto para receber aquilo que o Senhor tem para a tua vida, entender e compreender o tempo certo dele, ouvir a sua voz através de um relacionamento com ele, esperar o tempo certo para demonstrar a tua fé, para demonstrar a tua atitude, o Senhor te quer no time dele. Amém? O 11º homem era João, o apóstolo do amor. Este era o
o apóstolo recheado de amor. Se nós queremos conhecer, nos aprofundar acerca de teologia, nós temos que ler as cartas paulinas, nós temos que ler as cartas de Paulo. Se nós queremos entender um pouco acerca de ética, nós precisamos ler Tiago. Nós precisamos compreender um pouco mais acerca de ética, nós vamos para o livro de Tiago. Mas se queremos saber acerca de amor, vai para João. Leia as palavras de João, ali descritas como o discípulo amado. Só que será que Jesus, ele não amava a todos? Jesus fazia acepção ali? Ele não amava a todos? É claro que amava. Jesus amava a todos, mas o amor dele por todos não excluía a possibilidade dele ter um sentimento maior por aquele discípulo, que era leal. Era um discípulo que tinha muito amor, mas ele era extremamente leal. Haviam 12 discípulos, mas na hora que apertava a situação, que precisava haver uma reunião mais próxima, haviam 3 discípulos, não era isso? Quais eram os 3 apóstolos que eram mais próximos do Senhor, do Mestre? Pedro, Tiago e João. Mas quando o negócio passava dos limites, era junto com João. Era junto com João que tinha essa conversa. João era um apóstolo que tinha o espírito amável. Ele tinha um espírito amável, mas ele tinha um gênio muito forte. E ele era tomado algumas vezes de explosões. Por mais que ele fosse um homem de amor, ele tinha um gênio forte. E cutucar pessoas com um gênio forte, você sabe que mais cedo ou mais tarde, explosões de cólera vão aparecer. Isso daí acontece. Só que ele percorreu um longo caminho. Ele percorreu um longo caminho e cresceu em amor e em compreensão. Inclusive ele foi o último apóstolo a morrer. Você pode ter amor no teu coração, mas você não sabe como representar esse amor, como compartilhar esse amor. Mas você deseja caminhar por aquele caminho que é verdade e vida, e espera então crescer em compreensão. Jesus te quer no time dele. Você faz parte desse time. Lucas 9, versículo 49, traz características desse apóstolo que foi o último a morrer. Lucas 9, 49 diz: disse João, ele mesmo, do amor, disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos, ele não fazia parte do nosso time. Estamos falando do apóstolo do amor, que também era separatista, é isso? Se não for do nosso time, a Bíblia não diz que quem não ajunta espalha, realmente, mas quem é comigo, o que fala a Bíblia? Quem não é comigo é contra mim, mas quem é comigo, vamos embora, continue anunciando a verdade, e não separatista. Mas ele ainda não vem na igreja, ele não é um dos nossos, então ele não pode participar disso, ele não pode falar de amor. Imagina, ele ainda não vem na igreja. Separatista, cuidado com isso. No mesmo capítulo de Lucas 9, no versículo 54, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? O discípulo do amor, o apóstolo do amor, que também era separatista, também era vingativo. Você tem essas características na sua vida? Você pode ter, não precisa se identificar, mas se o Senhor tiver a oportunidade de entrar na tua vida, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história. E se você estiver disposto, você pode fazer parte do time dele, amém?
12º homem, Tomé, o apóstolo incrédulo, o mais pessimista de todos, o mais melancólico, nada para ele estava bem, mais teimoso também dos apóstolos. Não há uma explicação, não há uma explicação a não ser de que Jesus queria encorajar os seus discípulos, aqueles que eram de certa forma teimosos, através da vida de Tomé, serem trabalhados nessa área. Não há outra explicação. Aqueles que eram melancólicos, aqueles que eram teimosos, ele queria usar a vida de Tomé para trazer algum ensinamento para aqueles homens. Contudo, tem um poeta que diz que teria sido melhor, a melhor definição que eu vi: há mais fé em uma dúvida honesta do que em metade dos credos. Há mais fé em uma dúvida, mas uma dúvida honesta, do que em metade dos credos. Ele era pior do que aquele homem de pequena fé. Vocês conseguem entender isso? Tomé conseguia ser pior do que aquele homem de pequena fé, porque ele não tinha fé nenhuma. Ele não tinha fé nenhuma. E como ele pode fazer parte do time? Escute a palavra de Deus. A fé será trabalhada na tua vida através da pregação da palavra de Deus. Se você está aberto para ouvir a pregação da palavra de Deus, você pode fazer parte desse time. Jesus quer você no time. Amém? E o 13º homem era Paulo, o grande apóstolo, um homem entendido de leis, um homem com conhecimento, um homem que tinha ali gabarito, um judeu devoto, ali fazia parte ali da seita dos fariseus, era alguém que estava no pé do povo cristão, queria exterminar a todo custo todo cristão que passasse no seu caminho. Matador, exterminador. Ainda assim, Jesus o chama por justiça para ser apóstolo. Ele estava em um dos caminhos dele, indo para perseguir mais cristão. A Bíblia diz ali em Atos 9 que ele estava a caminho de Damasco, quando Jesus chega e fala: peraí, Paulo, isso eu estou falando algo mais prático para você compreender o nível de conversa que estava. Ele estava dizendo: Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem você persegue. E ele ali naquele tempo, ele traz um ensinamento para Saulo. Ele mostra quem ele era. Por mais que Saulo de Tarso, ele achasse que os cristãos, eles eram loucos, eles acreditavam numa história da carochinha, e acreditavam, imaginem vocês, em ressurreição. Quem morre e volta a nascer de novo, não existe. Ele pode ter desmaiado na cruz, mas não morreu coisa nenhuma. Não tem ressurreição coisa nenhuma. Mas Jesus para ele e deixa ele sem poder enxergar. Ele fica ali num período de 3 dias, totalmente cego, guiado ali, dizendo: você vai entrar na cidade, as pessoas vão trazer para você a direção que você vai ter que fazer. Então, a partir daquele momento, ao somente ouvir a voz do Senhor, quando ele entregou, um homem conhecedor, um homem cheio de valores, alguns meio confuso, mas ao se relacionar com Jesus, as escamas dos olhos dele caíram. O que eu quero dizer para você, o poder de um relacionamento. Quando você se relaciona com o Senhor, aquilo que te impede de enxergar a glória de Deus vai cair dos teus olhos. Aquilo que te impede de contemplar que Ele está por todo lugar aonde você for, ao ter um relacionamento com Ele, ao ouvir a sua voz, as escamas cairão. Entendo que esses são
13 homens chamados apóstolos que impactaram o mundo. Teve Matias que foi escolhido para substituir a Judas quando morreu, mas a Bíblia pouco fala dele. Mas Paulo não. Paulo foi alguém escolhido com justiça por Jesus para substituir a Judas o traidor. Então entenda que após uma traição contra o seu Senhor, mas quando você tem um relacionamento profundo, quando você tem um encontro verdadeiro com Ele, Ele tira você da condição de traidor e Ele te coloca na condição de um grande discípulo dEle. Ele te chama de grande diante das aflições. Ele te chama de poderoso, porque se você compreendeu, se você morreu com Ele na cruz, foi crucificado e com Ele ressuscita, e não é mais você quem vive, mas Ele quem vive em você, como Gálatas 2:20 diz, o poder dEle, por onde você for, Ele estando em você, o poder dEle se manifesta, porque Ele se manifesta na sua fraqueza, na minha fraqueza. Jesus, Ele quer, assim como esses 13 homens impactaram o mundo, Jesus, Ele quer isso nos dias de hoje. Não sei se esses 13 homens serão 50, 100, 300, 650 mil, como a cidade de Ribeirão. Mas Ele deseja caminhar com pessoas leais, pessoas que são submissas a Ele. E entenda você que a falta de submissão a Ele, a insubordinação e a independência, elas caminham de mão dadas. Então, conforme você não consegue estar debaixo da mesma missão que o teu mestre, você se torna alguém independente, e o independente começa a cada vez mais a fugir do caminho verdadeiro que leva à vida eterna. No versículo 10 que nós lemos hoje diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquilo que eu já havia falado, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está diante de vós. Não foram iletrados a respeito do Salvador. Eles tinham conhecimento de quem era o Salvador. O mundo precisa de pessoas que caminharam com Cristo. O mundo precisa de pessoas que têm relacionamento com Ele. Muitos conhecem sobre ciência, muitos conhecem sobre tecnologia, sobre engenharia, sobre economia, mas poucos conhecem ao Salvador. Muitos conhecem a respeito de matemática, mas poucos conhecem o Mestre. Muitos conhecem sobre política, mas poucos conhecem sobre o plano de Deus. Muitos conhecem sobre psicologia, mas poucos conhecem quem resolve os problemas. E posso te dizer uma coisa: não há Freud que consiga contra o nosso Senhor. Amém? Não há frente que consiga com o nosso Senhor. Versículo 11 e 12 diz: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aqueles iletrados, aqueles indoutos, eles não foram iletrados acerca das Escrituras. Portanto, quer ter relacionamento com o Senhor sem ler a palavra do Senhor? Você está enganado. Você está no maior engano que pode acontecer. Quem quer relacionamento precisa de conhecimento. Amém? E após esse povo trabalhar, após esses homens trabalharem, eles tiveram uma explosão de conhecimento. E Ribeirão Preto, ele precisa viver isso. Pessoas apaixonadas pela palavra de Deus, que levam aonde for, podem ir aonde for, vão levar a palavra de Deus. Por isso, quando eu faço uma convocação como essa para o povo do evangelismo, tem que aparecer pessoas como esses daqui. Quem eram esses apóstolos? Não eram pessoas renomadas, mas eram o que tinha para hoje. Eram pessoas que se apresentaram dizendo: eu estou aqui, eu estou disponível a aprender. O Senhor me usa, o Senhor pode confiar em mim, eu serei leal ao Senhor.
Amém? Eram pessoas que não conheciam livros, mas conheciam o livro. Conheciam a Escritura. Conheciam aquilo que viria transformar a vida deles. E a lealdade era o que apareceu para eles no momento mais crítico, no momento onde os discípulos estavam expostos diante daquela situação, poderiam morrer a qualquer momento. A lealdade na vida deles apareceu. Nos bons momentos todos parecem leais, mas é no momento da dificuldade, é quando o verdadeiro leal aparece. A lealdade gera uma equipe ministerial grande. A lealdade gera uma equipe bem-sucedida. A lealdade faz o amor de Deus encher o coração das pessoas, igrejas cheias de pessoas apaixonadas pelo amor do Senhor. Porque a lealdade faz com que Deus derrame a sua bênção sobre a casa. João 13:35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Lincoln dizia, é melhor ter conhecimento da Bíblia do que outros livros quaisquer. A Bíblia então é conhecida como um livro que traz transformação, não somente conhecimento, mas transformação. E o conhecimento que os discípulos tinham acerca da Bíblia, equiparam eles para irem com poder diante desta missão. Por isso eles eram 13 homens com um poder. 13 homens com um poder do Evangelho, carregando no seu coração o poder do Evangelho. As maiores universidades na América do Norte foram abertas para o ensino da palavra de Deus originalmente, porque sabiam que este era o livro, um livro que fala acerca de salvação, que é a maior importância que a palavra fala. E entenda como essa palavra tem importância. Noé, lá no Velho Testamento, compreendeu que a arca significava salvação, e por isso fez de tudo para fazer com que a arca funcionasse, porque ele compreendeu. Ainda, o povo de Israel, o Mar Vermelho foi um símbolo ali de salvação para eles. Êxodo 14:13 diz, estai quietos e vede a salvação do Senhor. O povo estava diante da salvação, compreenderam a salvação, isso no Velho Testamento, isso no Novo Testamento, isso nos dias de hoje. A salvação está diante de nós. O Senhor Jesus é o caminho que nós devemos trilhar, para que Ele nos leve então a essa salvação. Amém? Exalte o nome dEle, glorifica Ele, pois Ele é Deus. Esses 13 homens não eram os homens mais gabaritados, mas eram homens leais. A lealdade faz com que pessoas juntas lutem em favor de uma causa, pessoas juntas lutem em favor de uma igreja, por causa da lealdade. Ainda que não tenhamos o maior conhecimento, não tenhamos os maiores méritos, os maiores diplomas, mas estamos no time do Senhor, nós somos conduzidos por Ele, por vitória, por glória, somos conduzidos então para edificar uma igreja. Amém? Então entrega por completo a tua vida em serviço a Ele. Para isso separe tempo para estar com Ele. Leve a mensagem da salvação a outros. Leve, e Deus irá usar você de maneira transformadora para impactar e para salvar o mundo em que você vive. Assim como esses discípulos salvaram, esses apóstolos transformaram o mundo, as pessoas que se aproximavam alcançavam a salvação. Deus quer nessa noite dizer para você: eu conto com você no meu time, eu conto com você no time onde a salvação será espalhada. Em nome de Jesus, curva sua cabeça, feche seus olhos.